Minha gente do esporte, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa passa de noite, de madrugada, tudo não tem horário. De noite, não tem horário, porque Matoso eu te vi meia-noite, Matoso eu te vi 5 horas da manhã, esse Moisés Adarado, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, por onde a gente passa, obrigado mesmo, é pra valer. Hoje é o dia 6, tá certo? Hoje é o dia 6 de maio de 2025, é o programa de número Rossi. 77. Qual é o número do Rossi? 77. Não vão sacrificar o cara, pô. 77. É um dos melhores homens do futebol do Pará hoje. Não vão sacrificar o cara no repasse. Se é que ele tá bronqueado mesmo, porque a gente não sabe de nada. Porque como é que o cara entra? É o número 77 o programa. Com 14, 13, 15 minutos, que eu não sei qual foi o tempo que ele saiu, sai de campo, um cara que é um búfalo. Aqui para nós, professor. Claro, vamos começar certeza. logo assim. É um búfalo. É porque o número 77 me inspira. O cara é um dos melhores jogos, talvez hoje, no Paysandu é o melhor. Claro. O Paysandu é o melhor. Não tenha dúvida disso. Aí o cara entra em campo com 13, 14 minutos e sai. O melhor homem do meu time, eu vou sacrificar, pô. Alguma coisa estava errada ou tá? Bem, estava uma parte, vai com Deus. Ou estava errado, ou está errado. Ou ainda está. Alguma coisa tem aí. Porque eu ainda estou ouvindo o Bizu, Alton, vamos pensar. Pô, gente, tem que ser uma informação clara para essa torcida copeira do Paysandu, pô. Essa torcida do Paysandu merece respeito, cara. Porque não pode ninguém interferir no Não trabalho. venham querer iludir o torcedor. Não, porque com o Remo a gente tira a forra. Peraí, já estão contando com o cavalo do... Como é que chama? É. Nessa faixa aí, negócio nessa desse faixa. Como é que eu vou botar o melhor jogador do meu time pro sacrifício, cara? Sacrifica mais uns 2, 3 jogos, cuida do cara. Matoso, tu não és médico, tu já é metida da técnica em futebol, eu não sou médico. Mas como é que tu me colocas um jogador com 13 minutos e o cara sai? O melhor jogador do meu time, pô. Não, segura aí. O que foi que eu disse pra ti no repar? É o seguinte, eu não tô bacana, eu faço o primeiro tempo, tu faz o segundo. Porque na decisão eu quero estar bacana. Aí, mas mesmo assim tu faz o primeiro e o segundo. Tá certo? Eu vou me poupar. Claro. Como é que o melhor jogador do meu time eu jogo por sacrifício, pô? Não. Essas coisas precisam ser bem claras pro torcedor. Bem claras pro torcedor. É tudo porque o número do programa é 77. É 77. Se tivesse feito o script, não tinha dado certo. É, porque eu já gravei 18 ou 26 abertura aqui. Eu fico engatado com o que eu vejo, certas coisas no futebol, tá certo? E a gente tá perdendo para besteira, e etc e tal. Sim, Matoso, tu tá falando ninguém, só porque o Paysandu tá na vice-lanterna, tu fica te doendo. Eu digo, não, mas eu tô feliz da vida de ver o Leão. Bacana, né, seu Bagaio? Todo mundo, né? O futebol paraense. Aliás, até os goianos estão elogiando, bicho. O Remo tá com tudo, só, olha, tira esse olho... Esse olho gordo. Olho dá quebrando. Se não, mano. Essa brincadeira, pô. Não, eu vi um comentário, eu não vi o nome do rapaz, parece que é um ex-jogador. Estava lá com o Thiago Menezes, que agora é do nosso lado. Ele viu que não tem jeito. Mas ele não é besta, pô. Ele tinha que torcer pro lado dele, pô. Mas o rapaz parece que já foi jogador, não li direito, que me foi mandando a mensagem, boletou, fez uma análise sobre o time do Clube do Remo, que se houver possibilidade até o final do programa, a gente coloca. Mas não vai dar. Mas aí a gente pode colocar amanhã no dia do jogo. Sim, com certeza, no dia do jogo. Agora tem que manter esse ritmo, porque são 6 rodadas. Ainda faltam, são 38, né? Então tem muita lenha para queimar. E essa lenha que vai ser queimada aí tem que ser, a gordura tem que acontecer agora, Matoso, porque aproveitar a boa fase do Clube do Remo, o Paysandu se reerguer, porque do meio para o final, querendo ou não, as equipes elas dão uma oscilada, aí vai começar a perder 2 jogos, começar a perder 3, e aí, isso aí, quem tem mais gordura no início, tem para queimar lá na frente. E Magaio, eu vi umas declarações aí, pessoal falando de clima alto, não sei se o clima era o clima do jogo ou era o clima, temperatura. A temperatura está quente, olha, nós estamos só, que aqui no norte, senhoras e senhores, porque hoje a gente não tem os nossos elencos, na verdade, sem xenofobia, porque hoje em dia a gente tem que se explicar. Muito. Tá? Porque as pessoas pensam, é xenofobia. Gente, eu não tenho nada, eu sempre digo, eu nasci no Pará, mas meu pai, Rio Grandense do Norte, minha mãe cearense, portanto eu sou de fora.
Tenho neto gaúcho, neta carioca, neto roraimense. O que menos tem é xenofobia, então, né? Então não tem xenofobia. E nós somos o Brasil, junto e misturado. E eu lidei com jogadores como Castilho, Ivaí, Chico Espina, Adilson, Júlio César Liguera. Lidei com grandes craques do futebol que brilharam, Russo, jogadores daqui que brilharam lá ao lado do Rei Pelé, Mané Maria, etc, etc. Então, jogadores que vieram para cá brilharam, até bem pouco tempo estava aqui, Van Dijk, o nosso Lecheva, que veio de Goiás, também está lá no Amazonas, Robigol, então nada contra. O problema é o excesso. Então, hoje, os nossos times vestem jogadores que estão vindo de fora. Jogadores que estão vindo de fora. Então, tem que honrar isso. Esses jogadores estão tendo a preferência. É isso que nós questionamos. Então, a gente fica feliz de ver a performance do Clube do Remo. Mas, quando eu começo a ouvir esse papo furado de que é quente, que é calor, que não sei o que, eu quero avisar para vocês. Aqui no norte, o nosso... Tanto que a gente fala inverno amazônico, tá? Então, nós vamos ouvir que ainda estamos falando no inverno amazônico. Mas se nós formos, professor, me ajude aí, eu não sou meteorologista, nós temos 4 estações do ano. Inverno, outono, verão, primavera. Só. Pois é, as 4 estações. Só que aqui no norte a coisa é bem dividida. Ou chove todo dia, ou chove o dia todo. Essa frase eu aprendi, sabe com quem? Eu vejo gente falar como novidade. Eu ouvi esta frase num dia que eu era da TV Liberal, estava com menos de 2 anos na TV Liberal, saí para fazer uma reportagem para o Globo Esporte e fui no Hotel Vanja. Hotel Vanja ali na Benjamin, que hoje faz parte desse hotel, que era Crawler, mas mudou o nome. Sim. Esse hotel grande, que vai a celebridade para lá, aqui na Avenida Nazaré. Aí eu fui para lá com a equipe, eu, cinegrafista Idomar Ramos, Fernando Motorista, o iluminador, a turma toda, que a equipe era assim. Sobe no elevador para chamar o Dario, o Rei Dadá. O Rei Dadá. Rei Dadá. Mineiro. Tá vendo? Fui lá fazer a matéria com o Rei Dadá. Aí fui lá, desce o Rei Dadá no elevador, eu, Dario, ele não lembra disso, que ele já deu entrevista para milhões de repórteres. Mas eu lembro, pô. Rei Dario é só um. Eu Matoso, eu, Rei Dario. Eu, Dario, subi com ele até lá para trazê-lo e 3 senhoras no elevador do Vanja. Vão descendo e um toró danado lá fora. Aí a mulher, uma senhora turista, nossa, como no Belém chove. Está chovendo no Belém. Aí o Dario vira-se e saiu com esta forma. Uma tarde qualquer do ano de 1979. Ele disse, minha senhora, aqui no Belém, quando não chove o dia todo, chove todo dia. Então, já nem é bastante assim como era antes. Mas nós ainda estamos, apesar da estação do ano oficial ser o outono, não é isso? Por isso que a gente vê muitas folhas pelo chão e tem gente que acha que folha é sujeira. Não é não. Quem dera se toda a sujeira do planeta fosse folha caindo da árvore. Quem dera. COP30. Sem recurso de ninguém. A gente dá o discurso da COP30 sem recurso de ninguém. Corte rápido. E aí o que acontece? As pessoas não percebem, porque ainda está chovendo, mas já começa a aparecer o sol. Por quê? Porque dia 21, 22 de junho começa o nosso verão. Aí é que você vai ver o que é sol. Começa a mês de julho ali, vai ser um negócio maravilhoso. Quem estiver reclamando que está calor, espera aí. 21, 22. E nesse momento aí, no sul do Brasil, já vai estar ali frio. Naquela estação mais frienta. Mais frio. E tem um jogador nosso quando é verão aqui, é inverno lá. E tem um paraense que foi pro sul, Matoso, já desde pequeno para se acostumar com o frio. Tem. E a gente vai mostrar esse menino. Esse garoto é daqui, o Davi Luca, meu amigo, eu falei em Roberta Miranda para ti, eu mandei, falei, ou foi um dos que eu gravei? Foi que eu gravei os 8 programas e disse com uma certa figura, Roberta Miranda para ti, vai com Deus, né? Aí eu preferi tirar. Mas eu estou dizendo aqui porque eu me lembrei do meu amigo Alberto Miranda, aí vem com Deus, que mora lá na Cidade Nova, ele, Matoso, dá uma olhada nesse garoto aqui, mostra a foto do menino, Davi Lucas. O Davi Lucas, olha a pose, olha o cabelo já está repartido, régua, bonito já. E tal, já na régua. Esse garoto saiu daqui, foi peneirada, o Flamengo quis, o Santos quis, aí ele optou pelo Santos, tá certo? Segue o Pelé.
Segue o Pelé. Não, segue o Pelé. Não, o Neymar, para ficar rico, segue o Neymar, para ficar milionário. Para ser vitorioso, o copeiro melhor do mundo e do século, segue o Pelé. E outros que tem por lá. Tá certo? E aí esse menino está no Santos, disputou uma competição em Santa Cruz da Conceição, jogou várias partidas e a decisão foi contra o São Paulo. Foram 5 jogos. A decisão foi contra o São Paulo. Dá uma olhada no gol do Davi Lucas aí. É o Roberto Miranda, os seus tios, parentes. Olha aí, olha o gol do garoto aí. Olha como ele pega lá a pelota. Pegou, ajeitou, clareou, levantou. Pago! Davi Lucas é o nome do garoto. Esse é menino daqui que ninguém vê. E lá na frente vai voltar para cá. Quando já tiver milionário. Ou não, aí, olha, né? o moleque já estão fazendo graça, olha. Então, foi numa dessa comemoração que aquele aloprado bateu, Se né? bateu, sem querer, é verdade. Então, Davi Lucas é o menino daqui, como ele, tantos continuam indo. Quando eu digo que ele volta, Matoso, é porque, querendo ou não, o sangue, o torcedor do Paysandu, do Remo, pô, tem uma oportunidade de ir lá Paysandu pro Remo, eu sou torcedor do Remo, do Paysandu, um jogador desse volta, caso do Rossi, caso de tantos outros que vieram para cá. Mas já volta com 30, 32, Isso, já tendo feito anos, a sua carreira, né? Então a gente vê porque se depender aqui, não, aqui não vai... dá, aqui não dá. Infelizmente, você me desculpa. Lamentavelmente é verdade. Eu costumo dizer que eu sou bairrista, mas não sou burro, tá? Eu sou bairrista, mas não sou burro. Tanto prova que o Clube do Remo está mandando os meninos... E bom, aliás, foi um dos melhores gramados que nós tivemos esse ano no campeonato. Foi o campo lá do Augusto Corrêa. Sim. É o Urumajó que vai disputar a Série A2, não é isso? A antiga segundinha, que é a Série A2. Esquece essa segundinha. A não ser que o Ricardo queira que eu volte a chamar de segundinha. Segundinha, mas é a Série A2. Qual o Ricardo? Porque tem 2 lá, né? Os R's da FPF. Série A2, o Augusto Corrêa vai disputar essa divisão inferior do nosso campeonato profissional e o Clube do Remo estaria emprestando alguns jogadores, entre ele aquele Cauã, que é um bom jogador, mas não tem vaga nesse time aí. Difícil. Peraí que estão ligando agora aqui, eu acho que é o Despertador. É Despertador para dizer que está acabando o programa. E a gente nem começou ainda. E tem um outro Caio. São uns 2 ou 3 jogadores que vão por o Major. Só digo para os garotos o seguinte: treinem, exercitem chutar com o pé direito, com o pé esquerdo, cabecear, porque o excesso de competição, sabe o que é que acontece? Que o Brasil tem competição demais. Estou errado, professor? Verdade, não está errado. O Brasil tem competição demais. Aí ficam levando os meninos para tudo que é torneio, para tudo que é Copa, para tudo que é campeonato. Aí os meninos, a gente vai ouvir o que a gente está ouvindo aqui em Belém do Pará. Não, é avião, é carro, é restaurante, voa, desce, não tem tempo de treinar. Ora, se não tem tempo de treinar, quando chega na hora do jogo, não tem tempo para chutar. Pô. Jamais. É um Pedro Rocha da vida aqui, acolá. Né? Então, é bom treinar bem. Fundamento, passe de bola, bater com a direita e bater com a canhota. Subir com o olho aberto, não é isso, professor? Então, claro, como o Dario Pereira falava, né? Para não queixo depender... no peito. Botar no peito. Queixo no peito, queixo no ombro, a cabeçada. É isso aí? É. Então a gente está falando, não é à toa não. Eu não botei um professor de futebol de base que atua comigo, não. Porque na hora que eu falar besteira, é isso, professor? Não é. Qual é a próxima? A próxima, Matoso, é falando sobre o executivo. Eu só quero te lembrar que amanhã tem repapo. Amanhã tem A repapo. gente fica falando de futebol de base... Mas a questão aí é que o repá já veio recheado aí com demissões e demissões por aí. E eu lembrei, com a demissão, demissão do executivo de futebol do Paysandu, que em janeiro eu havia... Ele jogava em que posição, pô? Pois é, justamente. Que é isso que o pessoal está dizendo. Aliás, eu quero pedir desculpa aqui, porque eu errei, né? Porque eu disse, sobrou para ti, Luizinho Lopes. É verdade. Zebra, o técnico não caiu, porque normalmente o primeiro que entra pelo campo é o técnico, né? Perfeito, para poder chamar justamente o que o Guardiola fala. Eu vi uma entrevista do Guardiola em janeiro, e eu lembrei dessa entrevista, fui buscar, e aí ele deu uma entrevista pro Caldeira, né? Que é um dos caras da TNT, que eu conheci ele aqui, Fred Caldeira, que eu conheci ele aqui quando estava começando lá em 2012, pelo Esporte Interativo.
Aqui no Baianão, vinha fazer matéria aqui, jogo pela Copa do Brasil. Hoje ele está na TNT Esporte Internacional. Então, ele deu uma entrevista, o Guardiola deu uma entrevista para ele e ele fala um pouco sobre essa situação do treinador. Quem é Guardiola na vida? Pepe Guardiola, simplesmente Pepe Guardiola. revolucionário, né, do futebol brasileiro, futebol mundial, na verdade, que o futebol brasileiro está acabando, né, de receber a filosofia do Guardiola. E ele falou sobre executivo e sobre treinadores e demissões. Então, bora. Una última pregunta de un prisma brasileño. En el último año, en la Serie A brasileña, tuvimos 20 entrenadores sacados. En Brasil, 20 entrenadores sacados, sí. En la Serie A, solo en la primera división. En la Premier... En Brasil. En Brasil. En la Premier 3, en la última temporada. Claro que el tiempo es la moneda más valiosa para un entrenador. Parece imposible tener una identidad cuando no hay tiempo. Imposible. Es imposible. Yo el primer año no gané. Si me hubieran echado, no hubiéramos hecho 9 años como hemos hecho. Y ahora no me han echado este año porque hemos ganado mucho en el pasado. Pero es imposible. Sí. Es imposible. Por eso no tenemos Pep Guardiolas o Mourinhos en Brasil, porque no hay tiempo. Bueno, no lo sé. No sé la razón por la cual está, pero los clubes se tenían que plantear también que cuando echan tantos entrenadores, un mismo equipo, 3 o 4 entrenadores, el problema son ellos por haber escogido a estos entrenadores. Igual tendrían que echar a los dirigentes por haber escogido a estos entrenadores. Es decir, tú cuando juegas un entrenador tienes que saber que puedes ganar o perder, pero lo juegas por una razón, porque ves que con este entrenador, con las ideas que tiene, coincide con las tuyas, la forma de gestión, que esta forma con los jugadores que tienes en ese momento, esa plantilla puede funcionar. Y si luego te das cuenta que no trabaja, que es un vago, que no hace bien las cosas, es tu problema por haberlo contratado. Tienes que saber por qué lo haces, pero es que es imposible. Las casas se construyen con tiempo, ¿no? Con un día, 2 días, 3 días. Y al final solo gana uno. Los otros 19 o 20 de la serie brasileña que son fracasados, son malos. Estamos como muy mal educados en todo el mundo, en que solo el que gana es el que tiene triunfo. Yo en mi deporte mañana juego para clasificarme. Sé qué pasará si no pasa. Está bien, dormiremos un día 2 mal, la gente tal, no sé qué. Pero también pienso que ha habido 24 equipos que han estado mejor que nosotros. Que hay 24 equipos que también se merecen poder estar aquí. Que hay otros 24 equipos que han hecho bien las cosas, ¿no? Yo parece que todo el mundo tienes que ganar tripletes cada año para tener la satisfacción personal de una vida. Y como pasa todo esto, pero eso es la vida misma, ¿no? No solo en el deporte, en la política, en todo, pues hace que todo el mundo a veces dices, bueno, nos tenemos que parar y pensar un pelín, pero es una pregunta para los dirigentes brasileños la razón por la cual lo hacen. Es el fútbol TikTok. O Instagram. Guardiola. Eu sei que é impossível ser técnico num futebol brasileiro que não ganha nada desde 2002, né? Ficar se arrastando com falsos ídolos e umas figuras que eu não sei aonde foi que bateram bola aí. E às vezes também é muito difícil você trabalhar sem um... Uma analogia que ele fez, as casas não são construídas em um dia ou 2, precisam de tempo para isso. E quando o Paysandu não demite o treinador... Isso é raro, cara. Não demite o treinador, ele está pensando assim, eu prefiro que esteja o pedreiro aqui e eu vou demitir o mestre de obra, que é quem está fazendo a casa andar torta. Mas presta atenção, esse mestre de obra foi pedreiro, foi ajudante. Pois é, aí que está. Pedreiro. Aí que está. Será que foi só na universidade? E o mestre de obra, ele construiu alguma casa. Pois é. Ele veio de onde? É isso que eu digo. Por isso, Matoso, que eu sou a favor de o executivo não dar teco nas contratações do treinador, porque não é ele que vai lá dirigir o time, não é ele que vai ficar ouvindo da imprensa, não é ele que vai ficar ouvindo esculhambação do torcedor e nem treinar a equipe. O treinador quem tem que escolher a equipe que ele vai treinar, os jogadores que ele quer, para que ele possa colocar da melhor maneira organizacional a equipe dentro de campo. Também o treinador não pode ser o dono do time, né? Não é o dono do time, Matoso, mas a questão toda é, ele vai chegar e dizer assim mesmo, olha, eu preciso de um lateral direito. Eu tenho o Matoso, eu tenho o Pantini, eu tenho o MacGyver. Não, mas eu quero com essas características. Tu tens algum para me indicar? Eu tenho, fulano de tal. Ah, não, tá muito caro, então me traz um desses 3 aí. É essa a situaão. O treinador precisa opinar, Matoso. O treinador precisa dizer o que ele quer jogar. Porque sabe o que acontece? O Luizinho vai deve estar acompanhando a gente, eu não quero me meter no trabalho de ninguém. Mas assim, todo treinador tem um esquema tático definido. Ah, mas o treinador ele tem que variar.
É mentira o treinador que diz que faz variação tática. No geral, ele tem um esquema dele, porque ele estudou aquilo profundamente. Se é 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, ele tem um esquema preferido. E esse esquema preferido faz com que ele saiba os pontos fortes e os pontos fracos da sua equipe enquanto ele monta. Quando ele tenta variar, sem conhecer a total tática que ele quis fazer a variação, ponto fraco, ponto forte, ele se desorganiza. E é isso que tem acontecido com o Paysandu. Aliás, Na ânsia de acertar, ele muda o esquema tático que ele não está habituado e acaba errando e desorganizando a equipe. Aliás, esse crédito para você aqui. Antes da sonora do Luizinho, que admitiu a desorganização do time, antes da sonora do Luizinho, que disse que precisa organizar, você disse aqui no programa. Você botou isso no TikTok? Botei lá, botei botou no porque TikTok. você gosta do TikTok? Aliás, esse excesso de TikTok no futebol... Foi o que ele falou aí. Mas ele falou. Jogador de TikTok e de Instagram também. Então, o que a gente vê... Eu quero te dizer que aconteceu algo inusitado no futebol. Eu cheguei até a dizer, mas só com o detalhe, eu procuro tomar muito cuidado nas minhas assertivas, nas minhas afirmações. Quando eu disse que sobrou para ti, eu gravei no Instagram. Aliás, sim. eu quero agradecer. Tem mais de 20 mil visualizações. Isso. Estava com a cara meio mal lavada, porque eu sou torcedor, cara. Eu sou emoção, mas eu procuro... Hoje aqui, eu gravei umas quantas vezes a abertura, eu mandei apagar, pô. Porque eu abri com raiva. Abri com raiva. E porque eu não Matoso? posso aceitar o Paysandu, tá certo? Sim. Com 9 jogos sem ganhar, porra. Eu não aceito isso, cara. Eu não aceito isso. E o pior, vem ganhando competição sem precisar ganhar. Aí o cara se acostuma, mas o Paysandu, a maior meta do futebol do Pará é subir para a Série A. Claro. Tá certo? E hoje, sabe o que, é que os caras dizem na imprensa do Brasil? O Remo tem tudo para subir, o Paysandu tudo para cair. Eu quero que o Remo suba e o Paysandu também. Mas aí a gente tem que mexer os pauzinhos, tem que ouvir a turma das resenhas, estimular, que não pode acontecer isso. Então eu fiquei feliz, eu nem conheço o Luizinho Lopes, não tenho, mas finalmente eu vejo o futebol do Pará quebrar um paradigma. Isso é bom. Não é o técnico o primeiro culpado. Isso é bom, porque Sabe? como falou o Lucena daquela vez, é melhor você demitir um técnico do que 20. E o Guardiola corrobora dizendo, tem que saber quem foi que trouxe o treinador e quem trouxe os jogadores. Isso aqui é fundamental. Agora, Matoso, sim, diga. Para a gente dar um andamento aqui, falando de Não, mas organização... eu queria só dizer o seguinte, Sim. como tem a linguagem do futebol hoje em dia, que é o negócio de camisa pesada, Sim. projeto aprovado, o sarrafo está mais alto e a bola não entra, né? Eu quero que a bola entre, pô, no gol, e eu não tome gol fácil. Eu tô com 4 jogadores na minha defesa, entra um pereba aqui no meio e desvia de cabeça e faz gol. Eu não aguento isso, cara. É justamente sobre isso que a gente vai falar. Tá. Entendeu? Então, eu só queria só dizer o seguinte, porque o cara fala, é melhor vocês verem de novo, porque vai para o YouTube. Isso. Tanto aqui no canal da TV Grão Pará, eu boto também no YouTube. Sim. Por enquanto ainda estou colocando no canal Edson Matoso, mas está no canal do YouTube da TV Grão Pará, e você vai ouvindo porque tem a legenda, né? Isso. Porque já tem a linguagem do português, que inventaram no futebol, né? Aí fica ruim. A gente vai no futebol e bola na rede, né? E ainda a questão do espanhol. Sim. Mas uma coisa deu para entender. Impossível trabalhar no Brasil. Impossível. Impossível. O cara não é besta, pô. Nós que estamos certos. Né? Não é isso? O cara passou 1 ano sem ganhar nada no Manchester City. Imagina se tivesse ido embora com 3 jogos. 9. Então, Roger Guilherme, para mim você já começa a arrancar na frente quando mantém um técnico. Aí o Bora ver o que o técnico vai ver. Agora coloca o Remy Paysandu, é meia bronca. Aí tem que ver, né? Mas tem que ser. É profissional, já passou por isso. Vai botar contra a Associação Atlética dos Idosos do Edson Matoso? Aí não tem graça, tem que botar o Remy Paysandu, pô. Aí, Matoso, você falava, né? O cara entrar na área com meio de 4 jogadores. Eu separei 4 gols nas últimas semanas que as equipes do Pará tomaram ou fizeram, tá? Roda pra gente aí, Pantinha, por favor. Levantamento é feito, primeiro pau, a cabeçada e o gol. Volta redonda. Do Nicolas e também do Marlon. Fazendo 1 para o time do Volta Redonda. 0 para o Paysandu. Tinha um 5 do Paysandu. Mais uma vez. Levantou na boca do gol no primeiro pau. Chegou para Vang. O nome do homem. Clube do Remo 1. Amazônia. 8.
Falta pro time da Ferroviária, cabeçada e o gol. Bem, tem um aqui na Série B, nos melhores momentos. Matoso, o que tem de incomum esses 4 gols? Tuna e Manauara, Paysandu e Volta Redonda, os gols do Pavani agora contra o Amazonas e esse da Ferroviária. O que tem em comum? É. A questão da defesa não se posicionar adequadamente para receber o adversário. Além disso, todos no primeiro pau. Todos no primeiro Matoso, pau. estatisticamente, um jogo para cada equipe, Pantinha, calma aí, vou só explicar aqui. Para cada equipe, Matoso, geralmente a gente tem num jogo entre 6 e 8 escanteios. Não se tem uma estatística clara, é 9, é 5, não, é entre 6 e 8 para cada equipe. Desses 6 e 8, apenas de 1 a 3% são validados como gol. Tá? De 1 a 3% são validados como gol, dos escanteios. E desses escanteios, o gol no primeiro pau, de cabeça, é o que tem mais incidência, de 70%. Nesse 1%, 70% são de cabeça e no primeiro pau. Pantinha, coloca pra gente aí, esse gol daí. Para aí. Quem tá marcando ali o número 9 da Tuna Luz Brasileira? No primeiro pau, o atacante do time do robô lá, do Manauara. Vai pro segundo gol lá, Pantinha. Vamos lá. Aí. Tá? Ali tem Thiago, vai lá, olha aí. Paysandu e Volta Redonda. Por esse ângulo não dá pra ver. Segue aí. Por esse ângulo não dá pra ver. No outro ângulo é melhor. Por isso que eu peguei o outro ângulo. Segura aí. 20. Marlon. Tá marcando ele, não sei como. Como é que o Marlon tá marcando um cara com a cabeça abaixada? Primeiro ponto é esse. É aquele do Chopiru. Isso, primeiro ponto. Segue o lance. Ó, a bola vem, o Edilson tá ali, vai. Segue o lance. Olha quem vai atrás dele. O 11 do Paysandu, que é um 9, o Nicolas, para disputar a bola com ele. Aí ele faz o gol. Pode seguir, Pantinha. Pode seguir, vai lá. Aí vem o gol do Remo. O Pavani, primeiro pau, a bola de trás, ó. Segura aí. Vai, segue aí. Isso, beleza. Olha, opa, na frente quem tá marcando é o cara do primeiro pau lá, é um atacante do time do Amazonas. E aí, ó, no gol de trás a gente vai ver que aí o gol do time da Ferroviária. Segura! Quem tá marcando o cara do número 9 lá do time do Ferroviária? Segue aí. Felipe Viseu. Matoso, atacante, na minha concepção, desculpa, Pantinha, não tenho nada contra como cada técnico organiza a sua equipe, mas na minha cabeça, Matoso, atacante não pode marcar atacante dentro da área. O atacante, ele tá para fazer gol, ele tem estatura para fazer gol, não para tirar a bola. Ele não foi treinado para tirar a bola. Quem foi treinado para tirar a bola foi o zagueiro. Por isso que eu era doido. Não, por isso que eu era doido. Geral é uma tese sua. Não, é uma tese minha que não pode acontecer. Porque eu aprendi, sabe com quem é isso? Zé Carlos. Quando eu fui auxiliar do Zé Carlos no Sport Belém, ele dizia, vamos fazer aqui a defesa em zona. Pô, mas eu vou te dizer, quem és tu e o Zé Carlos perto do Luizino Lopes, Guardiola e o Daniel Paulista? Matoso, mas é aquela coisa, muitas vezes o antigo dá certo. A gente já vai continuar, Pantinha, peraí, rapidinho, só para concluir. Coloca um zagueiro e coloca o outro zagueiro para marcar e deixa atrás os dois atacantes, porque geralmente os zagueiros que vêm para fazer gol vão lá e fazem de cabeça. Então zagueiro marca zagueiro, porque eles estão um para estar lá para fazer o gol, outro para tirar. Entendeu? A minha opção é essa. Então eu acredito que tem que começar a olhar devagarzinho. Mas, tu é doido? Pode ser, mas minhas equipes não tomavam gol de cabeça. E o Zé Carlos, é claro que quando eu falo isso, deve ter gente que diz assim, o Matoso sacaneou o Magalhães. Não. É porque eu me coloco muito aqui do lado, tá certo? Do cara que diz assim, vocês da imprensa têm esse costume de falar isso. Então eu me coloco do outro lado aqui. Hoje eu olho você da imprensa. Eu sou aposentado e fico reclamando aqui do lado de fora. Eu aprendi com muitos caras. É lógico que o Zé Carlos, que você se refere, ele também aprendeu com grandes nomes, como por exemplo o Guardiola, que não é doido de vir ser técnico no Brasil. Jamais. Como o Ancelotti deu Ronaldinho Gaúcho. Cara torta pro Edinaldo Rodrigues, que disse que pode cair a qualquer momento. Mas dizem que ele não cai porque ele é poderoso e tem unanimidade nacional dos clubes de futebol. Então é uma situação complicada no futebol que tem que ser analisada. E a gente vê, portanto, que o erro não é só nosso, é do futebol brasileiro. E por falar em cruzamento, quem vai falar com a gente é o lateral esquerdo Sávio, do Clube do Remo, falando sobre a expectativa já pro jogo contra o Paysandu, né? Eu acho que o final da temporada esses dois jogos vai ser muito importante, né? Eu acho que a gente poderia perder qualquer um jogo, mas jogando esses dois jogos da final vai ser muito importante porque é um clássico.
Clássico, ele sempre fala, não se joga, se ganha. Então a gente vai entrar determinado para ganhar esse jogo de quarto e para ganhar o segundo jogo, que vai ser o nosso comandante de casa. Isso é mais alto. Só essa pergunta. Você fala que o atacante não tem que marcar. Ele ficaria então, mas ele normalmente chama o atacante para vir ajudar na defesa. Pois é, o atacante fecha o primeiro pau aqui, fica no primeiro pau colado e os dois zagueiros vêm marcar os caras que são mais altos aqui em cima. Não tem por que ficar ali atrás. Se tá saindo no primeiro pau, fecha no primeiro pau. Que Mas eles vão ser aquele cara lá do segundo. Remo, ele estava na frente do jogador do Remo, no jogo do Amazonas. Mas o zagueiro, aqui o atacante, não acompanhou a saída do Pavani. Ele não acompanhou, ficou parado ali olhando o Pavani até distante. Então, era o atacante, não tem o instinto. O atacante não tem instinto de marcador, Matheus. Entendi, pode até fazer o gol contra, né? De matador, não de marcador. Qual é a próxima, manda? É o Matheus Nogueira, goleiro da equipe do Paysandu Esporte Matheus Clube. Nogueira, fica atento para isso aí, Matheus Nogueira, que é o leão. Eu acho que até lembro um pouco quando eu cheguei aqui, né? A gente não estava numa situação, acho que até pior do que a gente está hoje, né? A gente estava na Série C, numa zona de rebaixamento, na penúltima colocação, né? E foi um repá que nos alavancou, nos deu uma confiança tremenda para que a gente pudesse ter aquela virada de chave. É claro que a gente sabe que é difícil, sabe que do outro lado estão vendo um momento bom, mas a gente sabe que clássico é diferente. Clássico dependente de posição na tabela, de fase, o que sobressai é a vontade, é aquele que for mais efetivo. E a gente tem todas as peças para que a gente possa sair vitorioso aí desse clássico, levantar esse título e começar de vez, né, essa virada de chave. Olha, primeiro, os dois estão muito bem servidos de goleiro. Eu, particularmente, esse menino do Remo, o Marcelo Rangel, que teve gente que andou querendo dar uma secada quando ele falhou 1 ou 2 vezes no Campeonato Paraense. É esse o goleiro que trouxeram. O cara está arrebentando no gol do Clube do Remo, agora na Série B. Espero que se mantenha assim. O Marcelo Rangel, goleiro de competição pesada. O Matheus Nogueira, a gente sabe também que é um grande goleiro. Tem muitas possibilidades e sabe. Esse é o primeiro aspecto. Então, estamos muito bem servidos de goleiro. Garantia de um bom espetáculo no gol. Mas ele deu um alerta. Que o ano passado, quando o Paysandu estava numa situação bem pior, ganhou o título 50. Esse recado é para quem? É incentivo para a sua torcida ou um alerta para a torcida, para o time do Clube do Remo? Não, é verdade, Matheus. Eu acredito que o Paysandu está num caminho que pode, depois do repá, dar um up, né? Porque aí acaba, tensão do repá, fica focado só no Campeonato Brasileiro. Pantinha, me dá um minuto só, Matoso, um minuto, para me fazer um pequeno registro. Bora. Né? No último sábado, saiu uma matéria num jornal aí de grande circulação, falando sobre... O É Pra Valer fala de algumas coisas fora do esporte, apesar de gerar em cima do esporte. Sim. Mas falou sobre a criminalidade, que teria diminuído no estado do Pará. Mas eu queria fazer um pequeno registro e dizer o seguinte, Matoso. Eu não vejo dessa maneira porque no último mês de maio, no último 1º de maio, um cabo da Polícia Militar foi assassinado, Eduardo Almeida, e a PM não perdeu só um grande policial, um grande cabo. Eu perdi um amigo um dos meus melhores amigos, a dona Luísa hoje, que ele era filho único, ficou só, deixou aí a sua mãe. Crescemos juntos, jogamos bola juntos a vida inteira, morava na esquina da rua de casa, e fica o meu agradecimento por ter convivido com esse ser humano maravilhoso que foi covardemente... Aquele da farmácia? Perdeu a sua vida. Sim, perdeu a sua vida covardemente. Né? E só tenho a agradecer a dona Luísa pela oportunidade de ter convivido com o filho dela, que ela criou de maneira maravilhosa, que sempre foi homem da casa. Por que eu trouxe para cá, Matoso, essa conversa? Porque ele foi um dos grandes incentivadores meus de eu estar aqui hoje. Porque eu tinha falado, com a última vez que eu conversei com ele, ele disse assim mesmo, cara, eu acho que eu vou deixar isso, que não dá mais para mim. Ele disse, pô, cara, tu já começou, vai pra cima. Fiquei mais de 2h30 conversando com ele na porta de casa. Ele disse assim pra mim, continua, cara, vai dar certo. E a primeira vez que eu sentei aqui do seu lado, ele mandou uma foto porque ele estava me assistindo. Então, o último registro que eu tenho dele foi uma foto mini sua. Ele dizendo, moleque, agora partir pra cima, vai pra cima. Então, fica aí o meu agradecimento e meu repúdio com esse tipo de situação aí, dizendo que o crime no Pará ou no Brasil melhorou, que... Infelizmente é isso, a gente perde um grande ser humano, Matheus. A gente lamenta isso aí, e é isso, eu estou passando, você está chegando, e o É Pra Valer, do esporte, a gente sempre trabalha muito essa questão social. E num país que menos de 1/3 dos adultos mal sabe ler e escrever, infelizmente, a gente ainda acha pessoas que entendem que o crime compensa. E o pior, às vezes, com tanta brecha de lei,
alguns pensam que compensa. Mas vamos à vida, repai amanhã, que ganhe o melhor, a alegria deve prevalecer. E a Um gente abraço. vai estar trazendo aqui tudo de pra valer, não é para valer, né? É isso aí. E nos assista, nos acompanhe no Instagram. Muito obrigado, o seu like é importante. Você é o grande incentivador da gente aqui no programa e também no Instagram e no YouTube. Tá bom? Um abraço, pessoal.